A chuva caía fina sobre a cidade, como se o céu estivesse sussurrando canções esquecidas. As ruas brilhavam com os reflexos dos postes e faróis dos carros. Dentro da pequena e aconchegante cafeteria La Bohème, Valentina secava as mãos no avental xadrez e observava pela vitrine as pessoas apressadas fugindo dos pingos com seus guarda-chuvas coloridos. Ela adorava dias assim. Havia algo na chuva que acalmava seu coração inquieto. Talvez fosse o som constante das gotas, ou a maneira como tudo parecia mais lento e introspectivo. Ela olhou o relógio. 16h43. Ainda faltavam quase 2 horas para o fim do turno. Valen, pode atender a mesa do canto? Pediu Sofia, sua colega de trabalho. O cliente novo acabou de sentar. Valentina assentiu com um sorriso e pegou o bloquinho de anotações. Ao se aproximar da mesa, algo dentro dela desacelerou. Um rapaz, de moletom cinza e fones pendurados no pescoço, estava debruçado sobre um caderno de rascunhos. Desenhava com traços leves e concentrados, como se o mundo inteiro coubesse ali. Os cabelos castanhos caíam levemente sobre os olhos, e seus dedos estavam manchados de grafite. Ele levantou os olhos e seus olhares se encontraram. Por um instante, um silêncio confortável preencheu o espaço entre eles. Um olhar que dizia tudo, e nada ao mesmo tempo. Oi? Já sabe o que vai querer? Perguntou Valentina, sentindo o coração bater um pouco mais rápido que o normal. Um cappuccino, e talvez uma razão para ficar mais um pouco, respondeu ele, com um sorriso de canto que ela não soube interpretar. Ela riu, meio surpresa com a resposta. A razão eu não posso garantir, mas o cappuccino é o melhor da casa. Então vamos começar por aí, ele disse, voltando a desenhar. Valentina anotou o pedido, mas ao se afastar, olhou discretamente por cima do ombro. Ele estava desenhando uma janela, e havia algo no traço, na melancolia dos detalhes, que ficou preso em sua mente. Naquela noite, enquanto lavava as xícaras no balcão, ela não parava de pensar no rapaz da mesa do canto. Quem era ele? Por que parecia tão sozinho? E por que, mesmo sem ter dito quase nada, parecia ter dito tanto? No dia seguinte, ele voltou. Sentou na mesma mesa, com o mesmo moletom e os mesmos fones no pescoço. E assim foi nos dias seguintes. Ele sempre pedia o mesmo cappuccino, e ela sempre o atendia. Seu nome é... perguntou ela numa terça-feira chuvosa. Rafael. E o seu? Valentina. Mas todo mundo me chama de Valen. Valen. Combina contigo. Foi a primeira vez que ela sentiu o nome soar bonito na boca de alguém. Conversa vai, conversa vem, e logo os pedidos vieram acompanhados de histórias, risadas e até trocas de livros e desenhos. Rafael mostrou a ela um de seus croquis, um banco de praça de madeira com braços em forma de asas. Ele disse que sonhava construir um lugar onde as pessoas sentissem que poderiam voar, mesmo sem sair do chão. Valentina, encantada, mostrou a ele suas fotos. Paisagens em preto e branco, retratos de rostos comuns com olhares profundos. Disse que queria viajar e capturar o mundo em imagens sinceras. E assim, sem perceberem, criaram um mundo só deles. Um mundo onde um cappuccino quente era o início de uma tarde infinita. Onde cada silêncio dizia mais do que 1000 palavras. Mas Rafael, apesar dos sorrisos e da presença constante, escondia algo. Às vezes, sumia por dias. Chegava com olheiras, evitando perguntas. E Valentina, embora quisesse saber mais, respeitava os limites que ele colocava entre os dois. Numa noite, após o expediente, Rafael a esperou do lado de fora da cafeteria. A chuva tinha parado, mas o chão ainda refletia as luzes da cidade. "Quer dar uma volta?" perguntou ele, com as mãos nos bolsos. Ela hesitou por um segundo, mas disse sim com a cabeça. Caminharam por ruas quase desertas. Pararam em frente a um mural de arte urbana. "Eu gosto de você, Valen", disse ele sem olhar diretamente. "E isso me assusta um pouco." Ela não respondeu de imediato. Sentiu o coração aquecer e doer ao mesmo tempo. "Por quê?" "Porque quando a gente gosta de verdade, pode perder. E eu não sou bom em perder pessoas." Ela pegou sua mão devagar, entrelaçou os dedos aos dele. "Mas às vezes, Rafael,
A gente ganha algo muito maior quando decide não fugir. E foi ali, sob as luzes de um poste antigo, com os reflexos dançando no chão molhado, que os dois deram o primeiro passo para algo que nem sabiam o nome ainda, mas sabiam, no fundo do coração, que era especial. Os dias passavam como folhas ao vento, e cada manhã parecia mais ansiosa que a anterior. Valentina acordava com a expectativa de vê-lo. Rafael. O nome dele já fazia parte da rotina dela. Mesmo que não fosse dito, era sentido. No vapor do café, no cheiro da chuva, nas fotos que tirava sem saber porquê. Ele aparecia quase todos os dias na cafeteria, às vezes sorrindo, às vezes perdido em pensamentos, mas sempre com os olhos voltados para ela. E Valentina, que nunca acreditou em destino, começou a acreditar que alguns encontros não são coincidência, são convites. Convites para mergulhar em algo maior. Numa tarde de sexta, enquanto o som da cidade parecia mais leve que o normal, Rafael entrou apressado. Seu olhar procurou Valen assim que passou pela porta. Mas dessa vez, havia algo estranho nele. Os ombros caídos, o olhar tenso. Ele pediu o cappuccino de sempre, mas não desenhou. Não sorriu. E não falou quase nada. Valentina, preocupada, sentou-se na frente dele, mesmo que fosse contra as regras da casa. Aconteceu alguma coisa? Ele demorou para responder. Brincava com a colher, mexendo e remexendo o café já frio. Às vezes a vida cobra dívidas que a gente nem lembra de ter feito, murmurou. Ela franziu a testa. Não entendi. Eu só tive um dia ruim e um passado que resolveu bater na porta. Valentina quis perguntar mais. Quis saber por que ele estava com o olho vermelho, como se tivesse chorado. Quis perguntar sobre as cicatrizes que às vezes via no jeito dele falar de si, mas respeitou o silêncio dele. Só tocou sua mão, suavemente. Eu não sei o que está doendo aí dentro, disse ela. Mas eu tô aqui. Rafael sorriu. Um sorriso quebrado, mas grato. Naquela noite, ele a acompanhou até em casa. Caminharam em silêncio por 3 quarteirões. Quando chegaram ao portão, ele a olhou de um jeito novo. Não como quem vê alguém, mas como quem vê um lar. Posso te mostrar uma coisa amanhã? Ele perguntou. Pode. O que é? Um pedaço do meu mundo. Ela assentiu. No dia seguinte, Valentina embarcou numa parte de Rafael que ele nunca havia mostrado a ninguém. Ele a levou até um ateliê improvisado em um galpão velho, escondido entre prédios antigos. Lá dentro, haviam dezenas de maquetes de prédios, pontes, praças. Mas o que chamou a atenção dela foram os cadernos. Pilhas e pilhas deles. São seus projetos? São meus sonhos. Ele mostrou um desenho de um orfanato com um jardim no centro. Um lugar com janelas grandes, quartos coloridos e escadas que mais pareciam asas. Eu morei em 3 lugares diferentes antes de fazer 18. E nunca me senti em casa. Então comecei a desenhar o lugar onde eu queria ter crescido. Valentina se aproximou, com os olhos cheios d'água. Rafael, eu só queria que alguém soubesse. Alguém que me visse de verdade. E acho que essa pessoa é você. Ela não respondeu com palavras. Apenas o abraçou. Forte. Longo. Como se dissesse, você não precisa carregar isso sozinho. Os dias que se seguiram foram diferentes. Mais leves, mais profundos. Eles se viam fora da cafeteria agora. Na praça da cidade, no topo de um prédio para ver o pôr do sol, em silêncios que diziam, estou contigo. Mas, como toda a história real, havia rachaduras. E uma delas apareceu numa noite em que Rafael não apareceu. Nem no dia seguinte, nem no outro. Valentina mandou mensagens. Ligou, nenhuma resposta. No 4º dia, ela decidiu ir ao ateliê. A porta estava trancada. Havia um bilhete na maçaneta. Às vezes, o que mais queremos é exatamente o que mais nos assusta. Não é culpa sua. É só o jeito que eu aprendi a me proteger. R. O coração de Valentina afundou. Ela se sentou na calçada, abraçada aos próprios joelhos. A chuva começou a cair, como no dia em que tudo começou. Mas agora, ela não estava calma. Estava confusa. Estava doendo. Por que ele se afastou? O que mais ele estava escondendo? Ela pensava. Ela sabia que o amor não era feito só de encontros, mas também de escolhas. E agora, teria que decidir se valeria a pena esperar.
ou se deveria seguir em frente. Mas algo dentro dela sussurrava: algumas pessoas merecem ser esperadas, mesmo quando não sabem se merecem amor. Os dias que se seguiram foram estranhos. Valentina seguia a rotina. Acordava cedo, arrumava o cabelo, pegava o ônibus para a faculdade, servia cafés na La Bohème. Por fora, tudo igual, mas por dentro, tudo tinha mudado. Era como se uma peça do quebra-cabeça tivesse sumido e o resto não se encaixasse mais. Rafael. Ele tinha entrado em sua vida como uma brisa que vira vendaval, mexendo nas gavetas mais escondidas do coração. E depois, tinha ido embora como quem apaga a luz no meio de uma canção, sem aviso, sem fim. Ela lia o bilhete que ele deixou todos os dias, tentando entender, tentando esquecer, tentando não se importar, e falhando. Porque por mais que ela tentasse, Rafael estava em tudo. Na vitrine embaçada da cafeteria, nas páginas de um livro aberto, nos olhos de alguém distraído no metrô. Estava nela. Até que, uma tarde qualquer, entre um pedido de moca e outro de pão de queijo, ela ouviu a porta abrir. E sentiu. Antes de ver, ela sentiu. Virou-se devagar. Lá estava ele. Rafael. Mais magro. Olheiras fundas. Mas o mesmo olhar. O mesmo silêncio gritando. Valen. Ela ficou parada. O coração se apertou. E por um instante, ela não sabia se queria correr até ele ou sair pela porta dos fundos. Me dá 5 minutos? Ele pediu. Ela olhou em volta. Sofia cobriu o balcão com um aceno discreto. Valentina caminhou até a mesa do canto, aquela que um dia foi deles. Rafael sentou-se, mexendo nas mãos como quem carrega o peso do mundo nos dedos. Eu não vim pedir desculpas, vim explicar. Valentina cruzou os braços. Comece. Ele respirou fundo. Quando eu era pequeno, minha mãe me deixou num abrigo. Eu tinha 7 anos. Nunca soube o porquê. Meu pai desapareceu. Passei a infância ouvindo que era melhor não me apegar, que ninguém ficava. E por mais que hoje eu saiba que isso não é verdade, ainda carrego a mania de fugir quando algo parece bom demais. Valentina o olhou firme. Então você fugiu de mim? Eu fugi de mim mesmo perto de você, porque eu nunca soube o que fazer com o amor quando ele apareceu de verdade. Silêncio. Ela abaixou o olhar, sentindo as palavras se partirem como vidro fino dentro do peito. Rafael, você me deixou sozinha sem dizer nada. Eu passei dias tentando entender o que fiz de errado. Ele se inclinou para frente, a voz trêmula. Você não fez nada errado. Foi exatamente isso que me assustou. Você me olhou como ninguém jamais olhou, como se eu fosse digno de ser amado. E isso me desmontou. Valentina respirou fundo. E agora? O que você quer? Rafael pegou algo no bolso. Um envelope. Quero te dar isso. Não precisa abrir agora. Ela pegou, hesitante. Era leve, mas parecia pesar 1 tonelada. Eu entendo se você não quiser mais. Mas se houver um espaço, uma chance mínima, eu queria voltar. Devagar, do seu jeito, no seu tempo. Mas de verdade. Ela encarou os olhos dele. Viu dor, mas viu verdade. Viu arrependimento. E viu amor. O tipo que não precisa de promessas, só de presença. Eu preciso pensar. Tudo bem, ele disse. Eu espero. Rafael se levantou e saiu. Antes de cruzar a porta, virou-se. A gente não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. Valentina ficou ali por alguns minutos, sentada, sentindo, processando. Depois foi até o fundo da cafeteria e abriu o envelope. Dentro havia um desenho. Era uma praça. No centro, um banco em forma de asas. E sobre ele, 2 pessoas sentadas. Uma de cabelo preso, a outra com fones no pescoço. E abaixo do desenho, escrito à mão: Meu lugar favorito no mundo é onde você sorri. Ela fechou os olhos, sorriu, chorou. E então, pela primeira vez em dias, esperou o tempo passar com o coração aberto. Porque às vezes, o amor também precisa de pausas para respirar. Mas se for real, ele sempre volta. Mais forte, mais sincero, mais inteiro. Fazia 1 semana desde o reencontro.
desde o bilhete, desde o desenho. Valentina ainda não tinha dado uma resposta direta, mas algo nela já havia mudado. As lágrimas deram lugar à lucidez. A mágoa deu espaço ao entendimento. E, acima de tudo, o coração dela, por mais machucado que estivesse, ainda batia com o nome dele. Naquela sexta-feira, ela passou no galpão onde Rafael montava seu ateliê. A porta estava entreaberta. O som de uma música instrumental preenchia o ambiente. Ela entrou devagar, sentindo o cheiro de madeira cortada e grafite. "Voltei", disse ela. Rafael olhou surpreso, e os olhos dele se encheram d'água antes mesmo que ele dissesse uma palavra. "Achei que talvez você não viesse. Achei que talvez eu também não, mas aqui estou." Ela colocou a mochila no chão e caminhou até ele. Ficaram de frente um para o outro, com aquele tipo de silêncio que só existe entre duas pessoas que já se disseram muito sem usar palavras. "Eu não prometo que vai ser fácil", disse Valentina. "Eu ainda tenho perguntas. Ainda tenho medo. Ainda tô aprendendo a confiar de novo." "Eu também", respondeu ele. "Mas quero aprender isso com você." Ela sorriu, com os olhos ainda marejados. "Então vamos começar do zero. Sem correr. Sem prometer o que não podemos cumprir. Só estando." Ele estendeu a mão. Ela aceitou. E naquele aperto havia uma escolha: ficar. Os dias seguintes foram como construir uma casa, tijolo por tijolo. Eles começaram a sair juntos outra vez, mas sem pressa. Rafael a buscava na faculdade com uma flor simples na mão. Ela preparava lanches para os dois comerem na praça depois do expediente. Eles não falavam de namoro, nem usavam rótulos, mas o que havia entre eles era mais que isso. Era cuidado, era presença. Numa tarde morna de domingo, sentaram-se no banco do jardim da praça central. O mesmo que Rafael havia desenhado, mas em versão real. Velho, de madeira lascada, mas cheio de história. "Posso te contar uma coisa?" perguntou Rafael com o olhar fixo nos galhos altos das árvores. "Sempre. Ontem, eu fui visitar o lugar onde cresci, o abrigo. Fazia anos que não passava por lá." Valentina se endireitou no banco. "E como foi?" "Doeu, mas de um jeito bom, como quem limpa um corte antigo que nunca curou direito. Conversei com a coordenadora. Disse que quero fazer um projeto para reformar o pátio deles. Fazer um espaço bonito, com bancos como os que desenho." Ela segurou a mão dele. "Isso é lindo, Rafael. Eu acho que quando a gente começa a se curar, quer curar os outros também." Valentina sorriu. "E talvez isso seja amar também. Ajudar o outro a curar o que nem sabe que ainda dói." O céu ficou laranja enquanto os dois se apoiavam um no outro. Um recomeço. Com o chão firme sob os pés e o coração nas mãos. Entregue, mas com cuidado. Naquela noite, Rafael apareceu na cafeteria antes de fechar. Valentina estava limpando as mesinhas, ouvindo música no fone. "Posso ajudar?" Ele perguntou, já pegando um pano. "Pode, mas só se for para secar o balcão. É o pior de todos", respondeu ela rindo. Eles terminaram rápido. E antes de sair, Rafael tirou do bolso um novo desenho. "Fiz hoje." Ela abriu com cuidado. Era uma janela, e do lado de dentro, 2 xícaras de café, lado a lado, com vapor em forma de coração. "Tem título?" perguntou ela. "Tem. Ficar." Valentina o olhou com os olhos brilhando. "E você pretende?" "Ficar?" Ele confirmou. "Sim, pela primeira vez na vida, eu quero pertencer a alguém e não fugir disso." Ela respirou fundo, tocou o rosto dele com a ponta dos dedos e respondeu. "Então fica, mas fica de verdade, com presença, com alma, com verdade." E ele ficou, não porque era fácil, não porque não doía, mas porque amar é escolher estar, mesmo quando se tem todos os motivos para correr. Era uma manhã de segunda-feira quando tudo começou a mudar. Valentina chegou na faculdade com a cabeça cheia de ideias. Estava organizando uma pequena exposição fotográfica de um projeto que vinha sonhando há meses. Cantos da cidade, onde ela captava olhares, ruas esquecidas, sorrisos simples. Rafael, por sua vez, estava envolvido até o pescoço com um concurso de jovens arquitetos, o projeto que poderia colocá-lo num estágio internacional. Algo grande,
algo que ele jamais sonhou que pudesse alcançar. Eles mal se viam naquela semana. Mensagens curtas, áudios interrompidos, promessas de se encontrar no fim de semana. Mas o fim de semana passou, e os dois estavam exaustos demais. Na outra terça, Valentina apareceu no galpão. Rafael nem percebeu a porta se abrindo. Estava desenhando, concentrado. Olheiras fundas, latas de energético na bancada, uma maquete pela metade. Você sumiu de novo, disse ela, suave, mas firme. Ele levantou o olhar assustado. Valen, eu ia te ligar. Ia? É que eu tô no fim do prazo do concurso, e o mentor pediu uma reestruturação de tudo. Você nem me respondeu ontem. Eu sei. Eu tô tentando... Ele passou a mão no cabelo. Eu tô tentando não errar com você. Valentina respirou fundo. Mas às vezes, Rafael, o erro não tá em falhar. Tá em não incluir o outro no processo. Eu não sou sua distração. Eu sou parte da sua vida. Ou deveria ser. Ele a olhou, calado. A verdade cortava mais fundo que qualquer briga. Ela continuou. Eu não quero ser o intervalo entre seus sonhos. Quero caminhar ao lado deles. Rafael se levantou, se aproximou e tocou seu rosto com cuidado. Você tem razão. Eu me fechei de novo. Eu achei que estava protegendo você da minha pressão, do meu caos. Mas talvez eu estivesse protegendo a mim mesmo de admitir que preciso de ajuda. Que não consigo tudo sozinho. Ela encostou a testa na dele. Amar não é carregar tudo. É dividir. É bagunçar junto e, mesmo assim, continuar escolhendo ficar. Na semana seguinte, algo mudou. Valentina passou a visitar Rafael à noite, mesmo que só por 20 minutos. Levava comida. Às vezes nem falavam, mas estavam juntos. E isso bastava. Rafael, por sua vez, ia com ela aos sábados visitar os lugares das fotos. Carregava tripé, ria quando ela deitava no chão para pegar o ângulo certo e fotografava ela em segredo, quando o olhar dela se perdia na cena. No domingo à noite, após a exposição de Valentina, que foi um sucesso, os dois se sentaram no chão do galpão, com restos de pizza e luz baixa. O que você sente agora? Ela perguntou. Que se você estiver comigo, eu posso viver qualquer coisa. Ela sorriu. E você tá pronto para isso? Eu tô pronto para viver o amor com os pés no chão e o coração aberto, sem desaparecer, sem fugir. E se um dia eu escorregar, você pode me puxar de volta? Só se você prometer fazer o mesmo por mim. Eles entrelaçaram os dedos e souberam. Não era conto de fadas. Era construção, era parceria, era amor. Alguns meses depois, Rafael foi um dos selecionados para a etapa internacional do concurso. Teria que passar 6 meses fora, em Portugal. No aeroporto, ele estava nervoso, mas Valentina sorria. Vai realizar o seu sonho. E quando você voltar, eu vou estar aqui, com uma nova câmera e 1000 histórias para te contar. E eu vou voltar com um banco novo para colocar na nossa praça, disse ele, puxando-a para um abraço. O de asas? Ela perguntou com os olhos brilhando. O mesmo, mas agora com 2 assentos e uma frase entalhada no encosto. Aqui é onde escolhemos ficar, dia após dia. Ela o beijou, devagar, como quem sela um pacto, e sussurrou. Vai, voa, mas volta para mim. E ele foi, e ela ficou. Mas nunca estiveram tão juntos, porque o amor deles tinha raízes.
E mais do que isso, tinha asas.